E eu vou estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 em diante. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com alguns daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vá à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de nome de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito os seus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aplauda o Senhor. Aleluia! Mais forte para ele. Glória a Deus. Alguns estudiosos, eles divergem na tese de quando a igreja foi formada. Alguns acreditam que a igreja foi formada quando Jesus formou os 12, e ali começou a pregar o Evangelho. Lembra? A primeira mensagem que Jesus pregou foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas a grande maioria acredita que a igreja, ela foi formada em Atos dos Apóstolos. Alguns até acreditam que Atos dos Apóstolos não devia ser Atos dos Apóstolos, devia ser Atos da igreja, porque na verdade o livro de Atos, ele menciona uma série de coisas que não acontecia antes. Não existia a igreja, e foi formada a igreja lá no dia de Pentecostes. O Espírito Santo não havia descido, então alguns acreditam que Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque pela primeira vez o Espírito Santo foi revelado ao mundo, foi revelado à igreja com uma intensidade sem precedentes. Jesus Cristo subiu, lembra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que diz, né? Eu subirei ao Pai, mas enviarei a vós o Consolador, né? Que testificará sobre mim, e ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas os tradutores, né, quis colocar Atos dos Apóstolos, porque na verdade o livro de Atos revela muito acerca da conduta dos apóstolos e da doutrina dos apóstolos, que eles começaram a ensinar. Então, de uma certa forma, os 3 nomes caberiam muito bem no livro de Atos. E
todo estudioso da palavra tem que estudar Atos dos Apóstolos, porque ali foi revelado a noiva de Cristo. Lá no capítulo 1, Jesus, antes de ser assunto aos céus, antes de ser recebido na glória, lá no capítulo 1, Lucas diz que ele deu instrução aos seus discípulos. Disse o que aos seus discípulos? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, quando vocês forem revestidos de poder, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ali ele estava falando da descida do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, que se cumpriu lá no capítulo 2. Lembra? Capítulo 2 diz que todos estavam reunidos numa casa, aproximadamente 120 pessoas. E a Bíblia diz que de repente, foi assim, de repente, eles haviam ouvido falar da promessa da descida do Espírito Santo, mas Jesus não falou quando, Jesus não falou a hora, Jesus não falou o dia, Jesus não falou o momento, simplesmente ele disse que um dia irá descer. Então vocês tinham que ficar num determinado lugar, esperando a descida do Espírito Santo. E o texto diz que quando eles estavam lá reunidos, aconteceu algo assim de repente. E você quer saber quando algo é de Deus? É quando aquilo acontece de repente. Sabe, hoje, talvez hoje, você veio aqui achando que ia ser um culto de adoração como outro qualquer. E aí, de repente, você veio aqui e eu lá, assim que eu entrei, eu já senti a presença de Deus. Eu sabia que algo diferente estava acontecendo. Eu não sei se o céu subiu ou se eu não sei se eu desci ou subi, ou se o céu desceu, mas eu sei que a igreja se encontrou com Jesus em algum lugar. Então a Bíblia diz que lá no capítulo 2, de repente, desceu o Espírito Santo e todos foram cheios do Espírito Santo. E aí a palavra de Deus diz que línguas foram repartidas como que de fogo, e começaram a falar em outras línguas. E no dia de Pentecoste havia judeus de todas as nacionalidades, da Capadócia, de tudo quanto era lugar, que também falavam em outras línguas. E aí falou: gente, como é que eu estou ouvindo esses homens que são iletrados, que não sabem nenhuma outra língua a não ser o hebraico? Como é que eu estou ouvindo falar na minha própria língua acerca das maravilhas e das grandezas de Deus? Então, no capítulo 2 se cumpriu a promessa de Jesus. Quando a igreja se formou no dia de Pentecostes, ela já estava pronta como noiva, como igreja, a criar corpo, a criar doutrina e a começar a espalhar o evangelho. Lá no capítulo 3, quando vemos a narrativa do capítulo 3, a gente verifica algo tremendamente profundo e interessante para nós. Pedro e João vão ao templo, porque os judeus tinham o costume de ir ao templo, mas ali perto do templo ficava um coxo. E o texto diz que quando Pedro e João foi subindo, o coxo, aquele que estava pedindo alguma coisa, pediu uma esmola. E o que Pedro e João diz? Não tenho prata nem ouro, mas tudo que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Tem um grande pregador que fala uma coisa que é uma verdade. Ele diz assim: a igreja de hoje tem prata e ouro, mas não tem o levanta e anda. E aí ele nos ensina que os apóstolos não estavam preocupados com bens, não estavam preocupados com dinheiro. Eles tinham discípulos, não é? Milhares, porque à medida que a igreja foi crescendo e à medida que o Espírito Santo foi derramado, eles receberam o poder para testemunhar da unção do Espírito Santo. Então a única coisa que eles se preocupavam é depender de Deus, única e exclusivamente. Então eles não andavam com dinheiro, eles não andavam com bolsa. No meio do caminho, à medida que eles iam evangelizando, Deus ia suprindo as suas necessidades. E por causa daquele milagre, por causa daquele sinal, por causa daquela maravilha, eles tiveram problemas seríssimos com os judeus. Os judeus pegaram os dois, Pedro e João, os prenderam.
texto diz que lá no Sinédrio, no capítulo 4, eles foram presos e os principais sacerdotes começaram a inquiri-los e a dizer a eles para que eles não falassem do Evangelho e não falassem do nome de Jesus. E eles falaram o seguinte: olha, o que mais importa, obedecer a homens ou obedecer a Deus? No capítulo 4, Atos dos Apóstolos nos ensina que ainda que possamos perder a vida, que ainda que possamos perder os bens, que ainda que possamos perder aquilo que a gente mais ama, o mais importante é seguir o comando de Deus, ainda que me doa, ainda que me faça sofrer. No capítulo 5, nós lemos a narrativa de Ananias e Safiras. Havia um homem chamado Barnabé que vendeu a sua propriedade, e o texto diz que ele, por ser bom de coração, por ele ser misericordioso, ou seja, se compadecer da misericórdia do pobre, do necessitado, ele pegou os seus bens, ele pegou o dinheiro e deitou aos pés dos apóstolos, todo o dinheiro. Não falou quanto, mas devia ter sido uma quantidade muito grande, provavelmente muito dinheiro. Só que o texto diz que Ananias e Safira queria aparecer, tipo assim: não, eu vi que quem faz isso fica bem na fita, quem faz isso é bem visto, ou seja, eu vou dar com uma mão para fazer com que a outra mão veja. E aí, só que eu vou fazer o seguinte: eu vou vender a minha propriedade e não vou dar tudo, vou dar metade e vou falar que dei tudo. Aí o texto aqui fala que Pedro, pelo Espírito Santo, teve a revelação de que eles mentiram ao Espírito Santo. Eu sei que vocês foram muito ministrados nesse texto, falando que eles morreram, tanto Ananias como Safira, porque na verdade reteram dinheiro. Não, o texto é claro em dizer: eles morreram porque mentiram ao Espírito Santo. Porque o próprio Pedro disse: olha, se você tivesse vendido e ficasse com você, seria teu. Se você tivesse vendido e não tivesse dado para os pobres, nem deitado aos pés dos apóstolos, isso seria teu, não iria te acontecer absolutamente nada. Só que como eles quiseram dar uma de bom, como eles quiseram dar uma de melhor do que Barnabé, eles mentiram ao Espírito Santo. E como a igreja estava nascendo, como a igreja estava crescendo, como a igreja estava sendo purificada, o Espírito Santo não queria que nenhuma mácula, que nenhuma mancha contaminasse a igreja. Então tudo que era de errado, que acontecia, o Espírito Santo vinha e tirava. Ou seja, já não se podia mais matar por pedra quando alguém adulterasse, mas se alguém cometesse pecado, o Espírito Santo ia lá e ia castigá-lo, porque a Bíblia diz que Deus castiga aquele a quem ama. No capítulo 6, houve um grande problema, porque a igreja estava nascendo e ela estava começando a se organizar. Então eles tinham que ajudar os pobres daquela época, e haviam judeus pobres e os gregos que também estavam se convertendo, que eram gregos, judeus, pobres, mas eles estavam sendo o quê? Discriminados pelos judeus, que eram puros. E a Bíblia diz que eles tiveram que escolher diáconos. O que o texto diz? Escolhei 7 homens cheios do Espírito Santo para que sirva a mesa e nós venhamos a pregar o Evangelho. Só que Deus, nosso Deus, é um Deus de surpresas. É um Deus de sinais, prodígios e maravilhas. O homem faz planos, mas a resposta da língua vem do Senhor. E os apóstolos acharam que aqueles 7 homens iriam só ficar dando cesta básica, iriam só ficar servindo a igreja. Não! A Bíblia relata, no capítulo 6, que houve um homem, Estevão, um dos 7 diáconos, cheio do Espírito Santo, que fazia sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, Deus o habilitou a lugares altos, a coisas maiores.
E é bem provável que, como ele não teve muito tempo de exercer o seu ministério, porque morreu apedrejado, ele devia fazer muito mais sinais, prodígios e maravilhas do que até os 12 apóstolos. Porque Deus é assim. Deus faz coisas que a gente não imagina. Deus revela coisas que a gente não entende. No capítulo 6 é escolhido os diáconos. No capítulo 7, Estevão é apedrejado. E aí nós temos aquele versículo que é um dos versículos que eu mais gosto em Atos dos Apóstolos, quando Estevão é apedrejado, morrendo, quando o Espírito estava já para sair do seu corpo, ele diz: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Eu acredito que naquele momento ali ele já estava anestesiado pela glória de Deus. Eu acredito que naquele momento ali ele já não estava sentindo mais dor nenhuma. Então chegamos no capítulo 8. Capítulo 8 é a primeira vez que fala de Saulo, que depois se transformou em Paulo. Mas nesse mesmo capítulo existe um texto, existe uma narrativa de um eunuco que estava lendo, se eu não me engano, o livro de Isaías. E aí Filipe chegou a ter com ele. E aí perguntou assim: entende tu o que lês? Aí ele falou assim: mas como eu vou entender se não tem ninguém que me fale? E aí a Bíblia diz que ele começou a ensinar aquele eunuco que aquele texto que ele estava lendo estava se referindo a Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Então a partir daquele momento ali houve o batismo, talvez um dos primeiros batismos com a igreja organizada. Só que houve uma coisa interessante ali. Houve algo que a ciência busca até hoje, e que ela acha que pode ser possível, mas isso aconteceu há 2.000 anos atrás, que é o teletransporte. Eu gostava muito de ver a Jornada nas Estrelas. Uma das coisas que eu ficava maravilhado é quando aquele grupo de pessoas saía da nave, ia para um planeta distante, e de repente eles eram teletransportados para a nave de novo. Meu Deus! Se isso um dia acontecesse conosco, ia ser maravilha, porque eu não ia precisar pegar um ônibus, levar 3, 4, 5 horas para ir até São Gonçalo, enfrentar aquele trânsito horrível, 1h30, que pode levar 15 minutos se o trânsito estiver bom, em cima da Ponte Rio-Niterói. Era só no estalar de dedo me teletransportar e já está em São Gonçalo, ou já ir para São Paulo. Seria uma maravilha. Mas Filipe teve a oportunidade de ser teletransportado, porque a Bíblia diz que de repente ele sumiu dali e apareceu em Azoto. Mas foi no capítulo 8 que Saulo começou a ser conhecido pela primeira vez, porque o texto diz que ele arrumou uma carta para perseguir aqueles que ele falava que era da seita dos nazarenos. E no capítulo 9, em poder dessa autoridade, com toda raiva e ira, ele vai a caminho de Jerusalém para cumprir o seu propósito. E então acontece tudo isso que nós aqui lemos, que quando ele estava indo para caminho de Damasco, de repente uma grande luz o resplandeceu do céu, e ele caiu do cavalo. Nisso que ele caiu do cavalo, ele já ficou cego, porque o texto diz que ele não via nada, ele não enxergou absolutamente nada. E aí ele escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Então ele fala: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Alguns dizem que esse aguilhões estaria se referindo ao pecado. Outros falam que esse aguilhão estaria se referindo à ação do Espírito Santo no coração dele, que ele estava resistindo. E aí Jesus chega e fala para ele assim: olha, duro é para ti resistir ao meu Espírito. Então eu quero chegar ao tema da mensagem, que diz respeito a experiências que podem transformar vidas. Porque aqui fala de um relato de uma experiência. E quantos de nós queremos ter experiências? Não experiências ruins, experiências boas. Quantos de nós não queremos vir para o culto e querer ver os cabelinhos todos arrepiados? De repente, você já ouviu falar que alguém viu anjo. Não, hoje eu vou ver anjo. E eu vou estar na igreja e de repente eu vou ver anjo de uns 3 metros de altura. Ele vai vir com uma bandeja na mão: eis que te digo, servo, aqui está a tua bênção. Amém. E aqui nos narra uma das maiores experiências que um ser humano pode ter, que foi um encontro face a face com aquele que morreu e ressuscitou. Só que essa experiência aqui, para Saulo, porque ainda não era Paulo, não foi no primeiro momento boa, porque ele ficou cego. E o texto não diz quantos dias que ele ia ficar cego. O texto diz que num dado momento alguém iria aparecer, iria orar por ele e ele iria enxergar. Mas isso poderia demorar uma semana, isso poderia demorar um mês, isso poderia demorar um ano, isso poderia demorar 2 anos, sei lá quanto tempo. Porque na verdade aquela experiência que ele teve foi tremenda, foi profunda. Mas você gostaria de ter uma experiência de cair do cavalo, correr o risco de quebrar uma cervical, ficar paraplégico, tetraplégico e ainda por cima não ver nada? E o que é pior, ter uma experiência totalmente contrária às suas convicções. E Saulo teve essa experiência. Essa experiência me faz entender que nem toda experiência que Deus nos dá é boa, é gostosa, é agradável. Eu vou te dizer por que depois. Jesus foi levado para o deserto. Você acha que ficar no deserto 40 dias e 40 noites sem comer nada é uma experiência boa? Mas quem levou Jesus no deserto? O que o texto diz? O Espírito Santo o enviou ao deserto. Então, quando você começa a estudar a palavra, você vai ver que tem muitas experiências que não são boas, que homens e mulheres tiveram da parte de Deus, que não foram boas, que foram ruins, que doeu, que machucou, que gemeu, que nos fez chorar, que nos fez colocar o nosso rosto em pó e dizer: Deus, para, eu não aguento mais, chega. Desse jeito eu morro. Talvez a maior de todas as experiências ruins foi aquela que Jesus passou. Jesus, na noite em que foi traído, depois de ter tomado o pão, ter dado graças, e o cálice, e ter ceado, depois que Satanás entrou no coração de Judas, a Bíblia diz que Jesus foi orar lá no Getsemane. E lá, se eu não me engano, Lucas descreve, ele começou a orar,
Deus meu, afasta de mim esse cálice. Em outras palavras, Deus meu, eu não quero essa experiência. Eu não quero passar por isso. Eu não quero sofrer tudo o que eu vou sofrer daqui a 12 horas. Não, eu não quero. E a angústia por ele saber que ia passar por aquela experiência era tão grande, que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Mas ele foi obediente até o fim, porque ele disse: se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E aí, quando ele desce, já na manhã de sexta-feira, se eu não me engano, os soldados vêm e o pegam e o prendem. A partir daquele momento ali, ele começou a viver as piores experiências que nenhum de nós teríamos condições de viver. Eu já preguei aqui, está no YouTube um tema: prego, lenço e lençol, em que eu descrevo detalhes do sofrimento de Jesus. E você não tem ideia de como ele sofreu, por amor a mim, por amor a ti. Por isso que dá para entender João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal é porque não tinha como expressar o tão grande e maravilhoso amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo sofreu aquela experiência. Experiência ruim, não foi boa. E talvez o que mais doeu nele não foi nem o fato de ele ter ficado cego, mas foi porque aquela experiência o fez ver que as suas convicções estavam completamente erradas. Não tinha nada a ver com o propósito de Deus para a vida dele. Não tinha nada a ver com as promessas de Deus para a vida dele. Então eu entendo que as experiências, ela tem duas funções. Primeiro, eu quero falar que a experiência, ela existe para criar um impacto emocional, espiritual e às vezes físico em nós. É como se fosse uma bomba sendo lançado na nossa alma para nos despertar de algo que nos está prendendo, nos tirar de uma mentira ou nos mostrar uma verdade, porque a gente está tão cego que nós não conseguimos ver. E olha só Saulo é um teólogo, expert em hebraico, grego e aramaico, sabia falar diversas línguas. Então eu entendo que experiência, ele tem duas funções. Primeira função, nos fazer ver coisas que nós não estamos conseguindo ver, que a nossa razão, que a nossa intelectualidade, que o nosso achismo, ou que o nosso orgulho nos está impedindo de ver. Porque imagine Saulo, um homem que conhecia a Torá de trás para frente, de frente para trás. Ninguém, por mais que argumentasse biblicamente para ele que Jesus era o Messias, ele não ia crer. Ele não ia acreditar, porque ele cria, teologicamente falando, que Jesus ia ser um homem influente, que viria com um grande exército, cheio de prosperidade, que iria salvar o povo judeu da mão dos romanos. Como colocar isso na cabeça dele? Aí
Aí Deus falou o seguinte: eu vou ter que dar uma experiência para esse camarada que ele vai ficar atordoado. Então eu pude entender que existem verdades que nós só conseguimos ver quando passamos por experiências. Escuta bem o que eu vou te dizer. Existem verdades que nós só conseguimos entender e dar de cara com ela quando nós passamos por alguma experiência. E sabe por que eu estou falando isso? Porque isso aconteceu comigo, meu querido. Tem alguns aqui que são junto comigo do ministério antigo, de outros ministérios, com uma outra forma de pensar, com uma outra teologia, de forma completamente diferente dessa que essa igreja ministra e da qual nós acreditamos. Nós acreditávamos que Jesus veio não só para dar salvação, mas para fazer a gente rico, para tirar o pobre da pobreza. A gente sabe que Deus prospera, a gente sabe que Deus dá vitória, a gente sabe que lá na cruz, em nome de Jesus, nós podemos ter conquistas, mas o foco da cruz, como diz Fernandinho, não foi nos dar dinheiro, foi nos dar salvação. E eu me lembro um dia que o Espírito Santo chegou para mim e falou o seguinte: faça um esboço, porque brevemente você vai pregar. E aí eu comecei a fazer o esboço, e Jesus falou assim: fale sobre a volta de Jesus, numa época que pouca gente estava falando sobre a volta de Jesus. Quase nenhum líder, quase nenhum pastor, quase nenhum apóstolo falava sobre o dia do arrebatamento. Então você fale sobre a volta de Jesus, você coloque duas coisas. Primeira, a igreja está com seu foco na terra, olhando para baixo. Mas diga para a igreja assim: eis que eu te digo que chegou o momento, e agora é que eu vou fazer a igreja voltar a olhar para cima. Aleluia. Até aí tudo bem. Mas quando ele falou assim para mim assim, me diz mais, não é tempo mais de pregar sobre prosperidade. Aquilo ali me deixou doido, porque isso ia contra a minha convicção, porque a teologia que eu pregava era prosperidade, era conquista, era vitória, era sucesso, era triunfo. Então como é que eu vou pregar uma coisa, como é que eu vou dizer algo contra aquilo que eu pregava? Não tem como. Mas Senhor, já que tu mandou, então eu vou fazer. Isso foi numa sexta-feira, quando foi à noite eu sonhei. Isso foi uma experiência que eu tive, porque, meu querido, eu acreditava tanto nessa linha teológica, que eu fiquei 5 anos, 6 anos, entrando em debates teológicos a favor dessa teologia. E não existia ninguém que conseguia me convencer. Eu precisei de uma experiência. Aleluia. Aleluia. Não é, pastores? Aí eu sonhei à noite em que o presidente do ministério onde eu estava chegava para mim e falava o seguinte: hoje à noite você vai pregar. Isso era numa sexta-feira. Eu sabia que no sonho era domingo próximo, e eu sabia que essa pessoa estava falando comigo domingo pela manhã. Quando eu cheguei na igreja domingo pela manhã, a pessoa chegou e falou comigo assim: olha, eu não sei porquê, mas Deus disse para mim, hoje à noite você tem que pregar. Aí eu fui pregar e falei tudo aquilo que Deus mandou eu falar. Só que como a igreja estava naquela linha teológica de
dá mais glória a Deus, aleluia, pelo carro, pela casa, pelo dinheiro, pelo emprego. Quando se falava sobre a volta de Jesus, não se ouvia um ai na igreja. Depois de um tempo, obviamente, vendo os sinais que estão acontecendo, é que agora as igrejas estão aí falando sobre isso. E aquilo ali me deixou chocado, porque eu falei assim, tem algo errado. Nenhuma teologia, por melhor que ela seja, vai tirar da igreja o desejo do arrebatamento. Tem alguma coisa errada com essa teologia aí, meu querido, você não sabe. Aconteceu comigo o que aconteceu com Paulo. Eu caí do cavalo, eu fiquei cego, e eu fui para o monte, eu jejuei 7 dias, 12 horas, e eu, Deus, mas como é que pode? É fulano de tal, prega essa mensagem, mas Deus, fulano de tal, a igreja dele tem 50 mil membros, mas meu Deus, como é que ele está errado assim? Eu só consegui ver a verdade. Aí eu comecei a ter que reler de novo o Novo Testamento. E quando comecei a ler de novo o Novo Testamento, de trás para frente, de frente para trás, estudar, eu vi assim, meu Deus, Jesus, ele não aceitou do diabo, tudo isso te darei se prostrado e adorar. Mas eu acho que a igreja parece que falou assim, opa, eu quero. Fez igual aquele episódio de Eliseu, o seu moço. Eliseu não aceitou nada de Naamã, mas parece que é a mesma coisa. Jesus não aceitou nada do diabo. Aí veio uma parte da igreja, não, Jesus, espera lá, você não está bem das ideias não, eu vou aceitar. E aí eu entendi que a experiência, ela serve para fazer a gente enxergar a verdade aonde a gente não vê, e seria impossível que nós víssemos. É por isso que o tema dessa mensagem é acerca da experiência, porque talvez você possa estar passando por algumas muito ruins, situações muito diversas, problemas dos mais variados. É porque Deus está querendo te mostrar coisas que você ainda não está vendo. Deus quer abrir os seus olhos, Deus quer tirar a escama. Deus quer tirar a escama. Deus quer fazer você deixar de confiar no braço do homem, confiar naquele que pode todas as coisas. As experiências Deus nos dá, número 1, para fazer a gente às vezes sair de enganos. Talvez você não consiga entender por que você passou por essa ou aquela experiência, nessa ou naquela igreja, que te feriu tanto. Deus deixou para que você hoje estivesse ouvindo uma palavra de que Ele estava no controle, porque operando Ele, ninguém pode impedir. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que isso significa? Significa que até as experiências ruins, Deus vai usar a seu favor. E é por isso que às vezes você está assim, sofrendo, porque Ele sabe que a glória da segunda casa, depois que você passar por esse deserto, vai ser maior do que a primeira. Para terminar, o segundo motivo pelo qual nós temos experiências, quer sejam elas boas ou ruins,
é para revelar quem nós somos, quem você é e quem eu sou. Jesus fala lá em Apocalipse capítulo 3, prepara aqueles que vão passar por uma tribulação de 10 dias. Aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Experiências ruins são para revelar quem nós somos. O fogo purifica o ouro. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A prova vem, as tribulações vêm, as experiências vêm, porque Deus quer mostrar ao diabo que você não é o que o diabo diz que você é. Sabe Jó? Jó foi assim: diabo, eu vou deixar o meu servo passar por uma experiência ruim, horrível, para mostrar a você que ele é quem eu digo quem ele é. Porque Satanás falou: poxa, mas o Senhor o enche de bens, tem saúde plena. E aí todo mundo conhece a história de Jó e a situação que ele passou. Aí às vezes eu vejo que muita gente revela para nós, pastores, quem eles são, pelas experiências que eles passam e a conduta que eles tomam de acordo com aquela experiência. Eu não sei quanto a você, talvez você já falou o seguinte: olha, hoje eu já fui tudo quanto é igreja, não consegui firmar nenhuma, essa vai ser a última igreja que eu vou ver. Se lá Deus não falar comigo, eu nunca mais entro em igreja nenhuma. Não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: que você não está aqui à toa. Deus te trouxe aqui por um propósito. Ele te trouxe aqui para tirar as escamas dos seus olhos, para te purificar e para fazer você ver que Ele está no controle de tudo. Vamos ficar em pé. O pastor vai estar aqui, vamos estar adorando. Talvez você tenha uma experiência muito ruim com o seu líder, com o seu pastor, com o seu líder, que te fez não mais confiar em ninguém. É o Espírito Santo que está me dizendo. Talvez você olhe assim: eu não confio mais, não dá mais. Eu passei por situações ruins aonde eu estava. A Bíblia diz que o bom pastor único é Jesus. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário não foge, mas ele. Ou seja, não existe motivo para você largar Jesus, nem ser crente em casa por causa de erro humano. Porque se ninguém presta, você pelo menos faça-se prestar, para que os outros vejam que o Evangelho é verdadeiro. Avivamento é uma questão individual, não é coletiva. Eu não dependo que a igreja seja santa para que eu seja santo. Eu não dependo que a igreja seja avivada para que eu seja avivado. No tempo de Noé não dependeu daquela geração para ser salvo. Todo mundo morreu, mas ele viveu. Ló não dependeu de Sodoma e Gomorra para serem livres da fúria de Deus. A Bíblia diz que o justo Ló
Se você for o único íntegro na igreja evangélica do Brasil, seja, mas não vá para o mundo. O mundo não é teu lugar, meu querido. Oh, aleluias. Feche seus olhos. Vamos estar adorando agora. Quero que você reflita na letra desse hino. Eu quero que você entenda o que Jesus falou agora nesta noite. Eu preciso que você agora comece a chorar dentro de você. E se arrependa por ter olhado para o homem e não olhado para Jesus. Você ficou muito tempo fora da igreja, de igreja em igreja. Chegou a hora de você se estabilizar, se estabelecer.